Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje você vai assistir ou escutar o Você Me Representa, o programa que traz aqui para você o perfil de vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba, eles e elas que são as grandes estrelas da nossa Casa Legislativa. Temos hoje a honra de conversar com a vereadora Amália Tortato. Vereadora Amália, é um prazer ter você aqui na nossa bancada do CMC Podcasts. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse programa e vocês estão de parabéns aqui com essa inovação que vocês estão trazendo de podcasts para tentar movimentar, né, a rede da Câmara Municipal e tornar mais acessível para que a população consiga estar mais próximo aqui da Câmara Municipal. Então, meus parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado, vereadora. Agradeço também o esforço que vocês, a confiança que vocês deram aqui para a equipe de comunicação para montar esse espaço e aumentar a transparência, né, que é um dos grandes objetivos da equipe de comunicação. Ampliar a transparência da instituição, sempre importante de qualquer órgão público, especialmente de um parlamento. Aproveitando já para pedir para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais. Já me segue também, aproveita. Vamos lá, vende seu peixe, eu vendo o meu. Para seguir Aproveita que tá Amália, com o dedo no botão. Tortato? Isso, @Amália Tortato vai me encontrar em todas as redes, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no próprio YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que tá crescendo bastante, tá bem legal. E no TikTok. Maravilha. A gente é @Câmara de Curitiba, também vai encontrar a instituição em todas essas redes sociais e peço para favoritar a gente no YouTube, Spotify, que é onde esses programas são transmitidos. Eu sabia, agora a gente aprendeu fazendo aqui, vereadora. O Spotify também faz vídeo. Ah, é? A gente geralmente o Spotify som e tal, né? Eu não sabia. Mas se quiser dá para ver o vídeo também dessa nossa conversa aqui. Que legal, bacana. Estão se modernizando. Pois é. Agora a nossa conversa a gente, né, vai encaminhar aqui para falar sobre a Amália Tortato em Curitiba. Vamos falar sobre suas bandeiras, sobre suas pautas, sua entrada na política. Vamos começar então com a Amália Tortato em Curitiba. Como é que começa a relação? Eu já sei que a senhora não nasceu aqui. Isso, nasceu aonde, Amália? Pode me chamar de você, tá? Bom, não precisa me chamar de senhora, nem de vereadora, não tem essa formalidade. Eu nasci em Telêmaco Borba, é uma cidade do interior do Paraná, é a terra da Klabin, a capital do papel, e morei lá até meus 18 anos. E eu tenho uma história muito parecida com diversas pessoas que moram hoje em Curitiba. Eu vim para a capital para estudar, né? Eu passei na faculdade, no vestibular de engenharia mecânica. Na época era vestibular, então isso já entrega a minha idade. Ai, senhor. Tem vestibular ainda, vereadora? Ainda tem. Ainda tem. Mas o pessoal agora, acho que na federal, entra com o Enem, com a nota do Enem. É meio a meio, assim, depende. Não vou nem falar, eu vou falar baixinho aqui. Eu fiz o primeiro Enem. Ai, senhor, faz tempo. Quando era teste ainda, enfim. E aí fiz o vestibular para engenharia mecânica, passei na federal e vim estudar aqui em Curitiba. E como também diversas outras histórias parecidas, nunca mais voltei para o interior, né? Acabei ficando por aqui. Foi aqui que eu fiz estágio, meu primeiro estágio. Depois eu decidi realizar um sonho de infância, aí fui ser aeromoça, né? Trabalhei quase 15 anos como comissária de voo, fiz voos nacionais, voos internacionais, tive a oportunidade de conhecer bastante lugares, é uma profissão bem legal. E já fui empreendedora também, já tive um negócio que na época era um negócio inovador, foi em 2011, mais ou menos 2012. A gente pegou uma van e transformamos numa loja de roupas. Quando eu digo a gente, eu, minha mãe, meu irmão, né, minha família, a gente transformou numa loja de roupas e nós saíamos por Curitiba para fazer vendas, né, em pontos que eram movimentados. Então, por exemplo, na saída de um banco, que sai bastante gente para almoçar, ou na entrada, na saída de empresas, a gente parava a van na frente e fazia a venda para essas pessoas nessas localidades. Até que a Prefeitura de Curitiba nos descobriu, né? E aí falou assim, olha, então, não pode trabalhar desse jeito e tal, não tem alvará para esse tipo de negócio. É bizarro, assim, né? A gente tinha empresa aberta, pagava imposto, tudo certo, assim, e a prefeitura, como não tinha uma regulamentação específica para aquele tipo de negócio, negócios com conceito móvel, eles não podem, vocês têm que ter, só podem trabalhar dentro de condomínio ou no estacionamento de uma churrascaria, e aí acabou inviabilizando o nosso negócio, a gente foi à falência, ficamos só com o sonho, né, dilacerado e as dívidas para pagar. E isso foi o que me acendeu a primeira luzinha de que, poxa, tem alguma coisa errada com a forma como o governo enxerga e trata as pessoas que estão gerando emprego e estão gerando renda. Mas, enfim, eu guardei essa frustração ali de lado. Alguns anos se passaram. Aí, já em 2016,
Meu marido e eu, a gente estava pensando em morar fora do Brasil. A gente estava passando por um momento de lava-jato no auge, políticos corruptos sendo presos, grandes empresários sendo presos. E a gente se olhou e falou assim, gente, como que nós vamos ficar nesse país? Como que a gente vai ter a nossa família, sabe? Eu ainda não tinha filhos, mas a gente já pretendia ter. Como que nós vamos criar nossos filhos nesse país que está essa bagunça? E a gente estava pensando em morar fora do Brasil, mas eu acabei tendo uma perda na família e isso me deu um estalo. Eu falei, eu não quero ficar longe da minha família, né? Eu sou apegada com a minha família. A família está em Telemaco-Borba, ela veio para Curitiba? Não, está em Curitiba. Está em Curitiba. Telemaco-Borba está quantos quilômetros aqui? É pertinho até, uns 240. 240. Deixa eu corrigir. Claro. Tem família em Telêmaco, tem alguns primos, tem irmãos da minha avó, dessa minha avózinha que faleceu, que eu falei que eu tive uma perda na família. Ainda tem irmãos dela que moram lá, enfim. Mas quando eu digo família mais próxima, pai, mãe, meu irmão estão aqui, né? Daí a gente tem parentes, primos, tios, enfim, que continuam lá. Mas a família mais próxima já veio. E aí, a gente, pensando em morar fora do Brasil, daí eu tive esse estalo, eu me perdi aqui na linha, assim. E aí eu falei assim, não, eu não quero ficar longe da minha família, eu vou ficar no Brasil. E daí eu falei, beleza, eu vou ficar no Brasil, mas... E aí, né? E essas notícias, e esse país do jeito que está. E foi ali que eu tive noção da importância da política, do quanto isso influencia na nossa vida. E eu pensava assim, o que eu estou indo buscar fora do Brasil? Por que a gente pensou em morar fora do Brasil? Para ter qualidade de vida, para viver num país, né, onde os políticos são mais decentes, minimamente. E eu falei, tá, então eu vou tentar fazer isso aqui no Brasil. E aí eu resolvi entrar na política. Em 2018 fui candidata a deputada federal. E em 2020, a gente não conseguiu eleger ninguém, né? Nosso partido não elegeu ninguém em 2018. E aí, em 2020, a gente fez 2 cadeiras aqui na Câmara Municipal. Em 2020, quando eu fui ser candidata, estava bem certinho. Assim, metade da minha vida eu tinha passado em Telêmaco e metade aqui em Curitiba. Então, eu usava muito isso, né? Metade da minha vida eu passei aqui, na capital paranaense. E de lá para cá, estamos... aí representando o curitibano e honrando os votos que me foram concedidos. Bom, agora mais da metade da vida, Amália, já em Curitiba. Já mais curitibana do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então. Vou fazer um pequeno resumo. Mas ainda com muito orgulho da minha origem do interior, para deixar bem claro. Tá certo. Tenho bastante orgulho. É sempre importante isso, né, saber das nossas origens. Mas as cidades, elas podem ser adotadas também. Sim, né? com Curitiba certeza. é uma cidade que ela é bem receptiva para muitos moradores do interior do Paraná e outras cidades também, né, do Brasil. Eu acho que a maior parte da população de Curitiba não é daqui, né? Não Sim. nasceu aqui. Bom, eu mesmo também não sou, enfim. Eu acho que boa parte aqui dos colegas de comunicação também não sou, enfim. E Curitiba tem crescido muito nas últimas décadas, com a imigração de novos moradoras do interior. Mas voltando para a eleição de 2020, que estava destacando, né, que o seu partido é o Novo, fez 2 cadeiras aqui, uma delas é a sua, você conquistou esta vaga com 3.092 votos. Exato. É isso, né? Como é que foi essa campanha durante a pandemia, 2020, um ano difícil, né, de fazer campanha, porque geralmente o pessoal fala que político para se eleger tem que gastar suor, sola de sapato e saliva. E saliva, né? Exatamente. E aí veio a pandemia e deixa todo mundo em quarentena, enfim. Como é que foi essa campanha, Amália? A gente gastou bastante suor, sola de sapato e saliva em 2020 também. E agregamos também já um uso mais dinâmico e mais assim firme da rede social, né? A gente também investiu bastante na rede social. E olha, para ser muito sincera, a pandemia até, para mim, ajudou na parte de fazer campanha, especificamente na parte de pré-campanha. A minha filha nasceu em dezembro de 2019, então quase um pouco menos de um ano antes da eleição. Daí a eleição também foi postergada naquele ano, né, 2020, acho que vocês devem lembrar, foi na metade de novembro. Então minha filha nasceu em dezembro de 19. A pré-campanha toda, ou seja, os primeiros 6, 7 meses ali de 2020, eu estava com uma bebezinha pequena, amamentando em casa. Então, o fato de a pandemia ter existido nesse momento, e pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que, que bom que não é isso, mas estou dizendo que, olhando sob o meu ponto de vista, até me ajudou, me favoreceu, porque as pessoas não estavam mesmo indo para a rua, eu tinha que ficar em casa cuidando da minha filha. Então, eu conseguia fazer muita coisa de casa. Eu fiz muita live. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais fez live na história da campanha de 2020. Eu fiz na pré, né?
Eu fiz muita live com gente do Brasil inteiro. Todo dia eu fazia tipo um boletim de notícias de manhã, e que eu não tinha um horário fixo, porque dependia do soninho da minha filha, mas toda manhã eu fazia, e à noite eu sempre fazia um bate-bola com pessoas do Brasil, assim, outros candidatos do Novo, ou especialistas em alguma área. A gente estava vivendo também um momento de seca aqui, você lembra? Sim, tinha racionamento de água. Pois é, estava bem ruim. Enfim, e eu fazia muita live nessa época. Então, de certa forma, esse período acabou me ajudando a conseguir me manter em visibilidade, porque eu estava ali também numa situação mais difícil por conta de uma bebê. Então, eu conseguia fazer isso de casa de maneira tranquila. Quando a campanha começou, a pandemia já tinha dado uma leve melhorada, vamos dizer assim. Então, as pessoas já estavam indo mais para a rua, já estavam saindo um pouquinho mais, ainda com muitas restrições, mas já começaram a sair um pouquinho mais. Então, quando a campanha começou, a minha sogra e minha cunhada vieram para cá para ficar com a minha filha. Depois, meu sogro acabou ficando doente, elas foram para o Rio Grande do Sul e minha filha foi junto. Então, eu passei praticamente a campanha toda longe da minha filha. E essa foi uma parte muito difícil também, é importante dizer, né? Ficar longe da filha com 10 meses foi um ponto, um aspecto assim bem difícil da campanha. Mas aí a gente começou a fazer alguns testes. Então a gente mandou rodar material, imprimir material, e eu falei assim, vamos fazer pouquinho, porque a gente não sabe se as pessoas vão aceitar receber material. Então a gente mandou fazer pouco e fomos para a rua. Fomos para o sinaleiro entregar. E é uma parte que eu me divirto muito, de ficar ali entregando os panfletos e tal, lógico, todo mundo com máscara e tal, e fomos pra rua. E a gente percebeu que as pessoas já estavam começando a se abrir, sabe? Tipo, pegavam o material e tal, e a gente falou, então vamos tocar, fazer mais material. E então, de certa forma, foi assim, uma campanha como todas as outras, né? Com todos os aspectos que todas as outras campanhas tiveram, com o cuidado de não fazer eventos. Então, os eventos, na verdade, eram online. Quando a gente ia fazer evento, vamos fazer uma reunião. Era online, né? Nesse aspecto, com cuidado de não ter muita gente no mesmo espaço. E com cuidado de usar máscara todo o tempo. Mas ainda assim, indo para a rua, fazendo bandeiraço no parque, sabe? Fazendo as reuniões ainda aqui online. Então, indo na casa das pessoas. A gente fez um movimento de ir entregar material na casa das pessoas. As pessoas nos chamavam e eu ia pessoalmente entregar o material e tal. Então, assim, foi uma campanha que teve todos os elementos das outras com mais uma dose de cuidado. E longe da minha filha, que foi a parte mais difícil. É legal que você falou bastante ali da questão das lives e fazendo essa produção, né, na parte mais aguda da pandemia, muito caseira, que já prepara você para o podcast aqui, né? Até bom que você já dá uma aula pra gente aqui, que a gente também está aprendendo a fazer. Mas sabe que essa produção aqui. Essa é uma dica que eu dou para todas as pessoas que querem ser candidato. Eu quero ser candidato, o que eu faço? Mas eu não sei falar direito em público e tal. Eu falo, faz live. Abre uma câmera do celular, bota no Instagram, porque aí é você e a câmera, e você tem que falar, porque tá ao vivo e as pessoas estão do outro lado esperando você falar. Daí você não vai poder, deixa eu fazer de novo, não ficou boa essa frase. Não, você vai ter que falar. E você vai ganhando um pouco mais de experiência e vai ficando cada vez melhor. Chegou a fazer curso de oratória, Malha? Eu fiz assim, curso de oratória. Media Training. Fiz Media Training, isso. Tava tentando lembrar o nome. Media Training, isso, fiz. Ótimo. Agora, quando vamos passar da campanha para eleita, muda muito? Aqui dentro, aquela coisa que pensa assim, de fora é uma coisa, de dentro é outra. Muda muito a concepção de o que é ser vereadora, o que é legislar, os trabalhos, as reuniões, enfim. Muda bastante. Quando a gente está de fora, eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, muito ideológica, muito, baseada na minha ideologia, nas coisas que eu acredito, muito sonhadora. Eu ainda acho que a gente vai conseguir mudar o Brasil, ter um lugar melhor e tal. Aí quando você entra na política, você percebe que as coisas são muito mais difíceis do que eu gostaria que fosse, né? Eu gostaria que fosse mais fácil a gente conseguir fazer as mudanças, fazer as alterações. Mas as mudanças são muito mais lentas do que eu gostaria. Então, isso, se você não tiver um pouco preparado, é meio frustrante, assim, sabe? Mas eu sempre falo para a Indiara, né, que é minha colega de bancada, a gente tem que sempre pensar que se a gente não tivesse aqui, talvez fosse pior. Então, aprovou uma lei que a gente não concorda. Tudo bem, a gente bateu, porque a gente sempre fala, a gente sempre argumenta, traz os nossos motivos pelos quais a gente é contra. Mas ainda assim a lei foi aprovada,
faz parte da democracia, faz parte do jogo democrático, mas pelo menos a lei foi aprovada com alguém levantando alguns pontos contra, que talvez se nós não estivéssemos aqui, isso não ia acontecer. Então, assim, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de estar aqui na Câmara. Às vezes eu chego na porta do meu gabinete e fico olhando, eu falo para eles, eu fico olhando assim e falo, gente, não é que é meu nome que está ali mesmo? Eu sou muito grata e muito feliz pela oportunidade que eu tenho de estar aqui defendendo o que eu acredito e podendo trazer as nossas ideias. Mas certamente, olhando de fora, é diferente, né? Quando a gente entra aqui, a gente vê que sim. mais enrolado. Até olhando de fora, muita gente vê, talvez a maioria, senso comum, enfim, talvez fala uma bobagem aqui, que o vereador lá faz lei e tal, o que faz? Muita gente confunde a Câmara com a prefeitura, né? Pô, mas a minha rua está aqui, o vereador não faz nada. Mas o vereador não é esse quem executa obras, enfim, Exato. A prefeitura. O vereador realmente, ele faz as leis, ele legisla, mas até a sua colega de partido, a Indiara, lembrou muito da função de vereador, que é fiscalizar. Também, né? Fiscalizar Exato. E legislar são as grandes funções, né, do vereador. E o Novo tem essa função, né, de fiscalizar muito, muito forte, né, no partido, e você também faz essa atuação aqui na Câmara. Faço essa atuação aqui na Câmara. Como nós somos uma bancada com 2 vereadoras e a pauta mais forte da Indiara é a fiscalização, acaba que o gabinete dela, e a gente trabalha muito juntas, né? Nós 2 trabalhamos muito juntas. Então a gente acaba dividindo esforços, assim, a bancada, o gabinete dela foca mais em fiscalização, mas isso não significa que o meu gabinete não faça fiscalização. Então a gente tem focos diferentes. Então, por exemplo, a gente recebe vereador, e eu vou acrescentar mais um. Você falou fiscalizar, legislar, eu vou acrescentar mais um. Eu acho que o vereador tem um papel muito importante também de ser a ponte com o cidadão. É muito mais fácil chegar até o vereador do que chegar até a prefeitura. Muitas vezes você fala para o cidadão, precisa ir na Secretaria de Urbanismo. A pessoa não sabe onde é, com quem falar, o que falar. Então o vereador acaba sendo essa ponte também, que eu acho que é muito importante. Então o que acontece? Como a gente tem esse papel também de ser a ponte, a gente recebe muita demanda. O cidadão chega e fala, poxa, tem um buraco aqui na minha rua, faz não sei quanto tempo e tal, não sei o que. Fiz um 56, o que eu posso fazer e tal. E aí, qual que é o foco do nosso mandato nessa parte de fiscalização? Entre outros, mas focado mais nesse. A gente vai até o local, primeiro a gente vai entender por que aquele buraco está lá, se já foi feita alguma coisa, se tem alguma licitação em aberto, o que a prefeitura já fez e tal. E depois a gente vai até lá e divulga isso, mostra para as pessoas, coloca na nossa rede social, olha só, os moradores reclamando aqui que faz 1 ano que esse buraco está aqui, já veio fiscal, já veio gente da prefeitura, mas a coisa não mandou, então a gente está indo atrás da Secretaria de Obras para entender por que não foi feito, quando vai ser feito. Então, a gente foca nessa fiscalização mais em conexão com o cidadão, sabe? Que eu gosto muito de fazer, eu me divirto muito fazendo isso. Recebendo as demandas, e quando eu falo de me divirto, não é... Você entendeu, né? Sim, é uma coisa que eu tenho... É aquela coisa que o pessoal fala trabalhar com prazer, isso. né? Tipo, aí o trabalho não acaba sendo uma carga pesada, até uma diversão. Né? Exatamente isso. Faço com gosto, assim, de poder ajudar. E fico muito feliz quando a gente vê que a gente consegue resolver. Mas como você falou, quem executa é a prefeitura. Então, o vereador que fala, eu fiz o asfalto na frente da tua casa. Não, você não fez. No máximo, você destinou uma parte do orçamento para que aquele asfalto fosse feito. Mas quem fez foi a prefeitura. Preciso deixar claro isso. Então, a gente também explica isso para as pessoas, tem esse papel também e, de certa forma, trazendo uma educação política, né, para o cidadão que não sabe e não tem obrigação de saber. Ele não tem obrigação de saber. Cada um está matando um leão por dia para viver. Você vai querer que a pessoa saiba tudo, né? De quem que é o papel de fazer o asfalto e de quem que é o papel de pedir, ele não sabe. Então ele vai no primeiro que está mais próximo, que normalmente é o vereador, e o vereador acaba sendo essa ponte. Então eu acho importante também destacar esse papel. Certo. Vereadora, geralmente o parlamentar tem algumas bandeiras que ele defende. Né? A gente levantou aqui com a assessoria de imprensa 3 bandeiras que você traz aqui para defender na Câmara Municipal. Uma delas que é a proteção do bem-estar da criança. Isso. Você até já falou que fez a campanha com um bebê no colo, enfim. Imagino que isso deva ter pesado bastante nessa decisão. E aí também 2 bandeiras que você também já apontou aqui nessa fala aqui nossa inicial, que é a redução da burocracia e o combate à corrupção. Né? Exato.
Então, dentro do cuidado da criança, a gente até começou falando só de educação e tal, e aí foi ampliando, foi ganhando mais pautas, e a gente agora ampliou para cuidado da criança, para essa atenção à criança. Mas eu queria destacar dois mais importantes, assim, que a gente foca mais dentro desse aspecto, que é, primeiro, a questão do teste do pezinho, que é um projeto nosso que já está pronto para ser votado, né? Já passou por todas as comissões e a gente espera ser aprovado em breve. E outra são questões justamente relacionadas à educação, ao acompanhamento da qualidade do ensino, com um olhar mais amplo da educação. A gente vê, às vezes, as pessoas falando de educação e parece que é monotemático, né? Só fala de valorizar professor, valorizar professor. O que é? Vamos falar de educação. O quê? Valorizar professor. E é importante valorizar o professor, mas a educação é muito mais do que isso. E quem que está falando da qualidade do ensino que o aluno está recebendo? Quem que está falando da família que precisa de um horário mais ampliado para poder deixar os filhos, para que o pai e a mãe possam sair para o mercado de trabalho e ter qualidade de vida? Ninguém está falando disso. Então, a gente tem esse olhar mais amplo de, obviamente, valorizar o professor, especialmente, e se possível, aqueles que mais entregam, os melhores professores, fazendo uma distinção entre os melhores professores e olhando também para a família e olhando também para o aluno. Vamos voltar só no teste do pezinho. É uma ampliação do teste do pezinho, né? Isso. Que ele hoje é obrigatório, mas é ele fazer mais diagnósticos. Isso. É isso, né? Hoje, todas as crianças que nascem no Brasil inteiro fazem o teste do pezinho, né? 48 horas depois do nascimento da criança, a criança recebe ali um furinho no pé, sai uma gotinha de sangue e aquela gotinha vai fazer o teste do pezinho. Por isso chama teste do pezinho, né? E o que acontece? Hoje, 6 doenças são triadas. Em geral, no Brasil inteiro. Tem algumas cidades que já ampliaram, mas em geral, no Brasil inteiro, são 6 doenças. Aqui em Curitiba, são 6 doenças que são triadas. O que o nosso projeto prevê? A ampliação para mais de 50 doenças. Essa ampliação sendo feita em 4 etapas. Então, no primeiro ano, entraria um rol de doenças, no segundo, mais um, até chegar no terceiro, chegando a atingir essas mais de 50 doenças. E por que é tão importante a gente fazer a triagem dessas doenças já nas primeiras horas de vida? Porque a gente está falando de doenças que são graves, de doenças que são raras e de doenças que não têm um aspecto físico que você consiga olhar para a criança e saber que ela possui aquela doença, como, por exemplo, a síndrome de Down, que tem um aspecto muito característico. Essas doenças do teste do pezinho, elas não têm essa característica. Então, o médico olha para a criança e não sabe que ela tem a doença. Então, é importante fazer. E mais um aspecto importante. Para estar no teste do pezinho, para estar apta a entrar no rol de doenças triadas pelo teste do pezinho, essa doença precisa ter tratamento. Então, não adianta você fazer o diagnóstico e falar para a mãe, olha, seu filho tem essa doença, mas a gente não tem o que fazer. Não, a doença tem que ter diagnóstico. Então, todas essas mais de 40 doenças que a gente vai incluir, todas elas se encaixam nessas características. E são doenças, assim, tem algumas doenças que, qual que é o tratamento? Não pode comer a proteína do leite. Não pode ter contato com a proteína do leite. Então, é só você tirar a proteína do leite da alimentação da criança. O tratamento é esse, de algumas doenças. De outras doenças, o tratamento é feito com amido de milho. A criança não pode ficar sem comer. Tem que ficar o tempo todo alimentada. E são doenças que, algumas vezes, pode ser a diferença entre a vida e a morte da criança. Então, a gente tem, por exemplo, os 2 irmãos que dão nome ao nosso projeto. A gente batizou o projeto de Lei Heitor e Henry, que são 2 irmãos que têm imunodeficiência combinada primária grave. Acho que é isso, espero que não esteja errado. É SCID. Vou falar a sigla para ter certeza que estou falando certo. Então, SCID. O Heitor, que é o irmão mais velho, ele nasceu e foi diagnosticado com o SCID aos 4 meses. Ele não foi diagnosticado no teste do pezinho. Foi diagnosticado aos 4 meses. Imagina, um bebezinho de 4 meses, pequenininho. O que aconteceu com o Heitor? 4 meses com a doença do SCID, sem nenhum tratamento, o Heitor, até hoje, o Heitor tem 7 anos, até hoje, ele faz tratamento. Ele depende de cuidado direto da mãe. A mãe teve que sair do mercado de trabalho para cuidar do Heitor. Ele vive isolado, porque ele tem algumas questões relacionadas à imunidade, então ele não pode sair. Ficou com muitas sequelas. Fez o tratamento com 4 meses, que é o transplante de medula óssea, mas até hoje ele vive com sequelas e vai ter uma vida muito difícil, para ele e para a mãe.
O Henry, o irmão mais novo, como é uma doença genética, o SCID, o irmão mais novo já foi diagnosticado no teste do pezinho quando nasceu. Colocaram ali para ele fazer o ampliado, né, pegando o SCID, e ele foi diagnosticado logo que nasceu. Com 2 meses ele fez o transplante, ao invés de fazer com 6, como fez o irmão. E o Henry hoje vive uma vida normal. Vai entrar na escolinha agora, está com 3 aninhos, e vai entrar na escolinha e vive uma vida normal. E, assim, essa mãe, a Kelly, ela ainda, de certa forma, se considera uma mulher de sorte, porque muitas mães perdem seus filhos para o SCID e nem sabem, só vão saber que o filho tinha SCID depois que já enterraram seus filhos. Então, assim, é muito... É desumano o que as escolhas que nós estamos fazendo, como nós, que eu digo, o poder público está fazendo, de negar isso para as mães, de negligenciar e não proporcionar a oportunidade das mães saberem, então logo os seus filhos nasceram, para fazer o tratamento e para ter uma vida normal e ter o filho nos braços. Você consegue imaginar o que é você falar para uma mãe: seu filho morreu e eu nem sei do quê, e depois descobre, ele tinha SCID, a gente podia ter tratado e você podia estar com ele hoje aqui no seu braço? Eu não quero nunca mais ter que falar isso para uma mãe. Sim, nunca mais. É muito triste. Então, eu vou parar, porque senão eu já vou começar a chorar aqui. Tranquila, Maria, porque acho que esse exemplo está perfeito do Heitor e do Henry, mostrar a importância de ter um diagnóstico precoce, como que isso muda a vida de todo mundo. Sim. Não só da criança, da mãe, enfim, de toda uma família, sociedade, porque toda essa carga, né, de sofrimento de ver uma criança, né, perder uma vida assim, e a gente ter soluções para isso. É isso que me mata, porque a gente tem soluções, a gente pode fazer, e a gente está escolhendo não fazer. É isso que acaba comigo. Enfim. Vamos passar para a redução da burocracia? Vamos. Já vou colocar aqui uma questão, acho que muito importante nesse ponto, que é, né, a questão da burocracia, e vou colocar um projeto seu aqui, que é a utilização da publicidade de ônibus, mas tem um outro projeto seu que eu lembro muito, que bastante discutido, foi assinado junto com 18 vereadores, que é a alteração do horário comercial, né? A liberdade para o comércio escolher o seu horário de funcionamento. Isso. Né? Vamos falar sobre esses projetos aí. Vamos falar sobre esses projetos. Então, vou começar com o horário do comércio, que já foi aprovado. Já foi aprovado há mais tempo, né? O da publicidade também foi aprovado no final do ano. Mas o do horário do comércio foi o seguinte: desde 1990, a gente tinha uma lei aqui em Curitiba que determinava o horário de funcionamento do comércio. Então, o poder público, o governo, dizendo para o comerciante que horas ele pode abrir, que horas ele tem que fechar, e dizendo para o consumidor que horas ele pode ir na rua consumir. Não faz nenhum sentido esse tipo de imposição, esse tipo de regulamentação. Então, aqui determinava que era de segunda a sexta, das 9 às 19, e no sábado, das 9 às 13. E aí existia um acordo ali entre os sindicatos e a associação comercial, que acho que um sábado por mês, né, que a 15 abria até mais tarde, e quando tinha, por exemplo, no final de ano, no Natal, aí também tinha que enrolar toda uma negociação para conseguir ficar com o comércio aberto até mais tarde. Desde 1990. E ao longo dos anos, alguns vereadores tentaram modificar essa lei e trazer um pouco mais de liberdade. E a gente até fez uma análise dessas tentativas, né? E eram tentativas mais tímidas do que a nossa. Eles queriam estender, em vez de 19, para 20 ou para 22 e tal. E a gente falou, não, eu acredito muito na liberdade, no livre mercado, na liberdade das pessoas para trabalharem, para empreenderem. Então eu falei, não, eu acho que quem tem que decidir que horas a loja tem que abrir, que horas a loja tem que fechar, é o empreendedor, é a pessoa que é o dono da loja. Porque ele que sabe que horas o consumidor dele, que horas o cliente dele vai querer comprar. Então, sei lá, tem loja, por exemplo, loja de noiva, que eu vou chutar aqui os horários, sei lá, loja de noiva. Não faz sentido abrir às 9, porque as noivas normalmente vão ver vestido depois do almoço. Então, a loja de noiva não vai abrir de manhã, vai abrir só de tarde, enfim. E por aí vai, cada uma com suas peculiaridades. Então, nós propusemos a revogação dessa lei, e é sempre importante lembrar, somos vereadores, estamos trabalhando no âmbito do município de Curitiba. Nós não temos poder e nem propusemos nada próximo de mexer na regulamentação trabalhista, que foi uma fake news que surgiu na época, né? Os sindicatos propagaram que a gente, eles não querem mais respeitar, não vão respeitar os direitos trabalhistas. A gente nem pode fazer isso, eu não posso nem propor isso, enfim. Então, respeitando as leis trabalhistas, para que tivesse liberdade, o comerciante tivesse liberdade para escolher que horas abrir, que horas fechar.
E foi muito legal, porque como tinha já esse histórico de vários vereadores tentando e nunca tinham conseguido mexer nessa lei, a gente falou, vamos abrir então para quem quiser assinar. E foram vários vereadores que assinaram, né? Você falou 18, eu acho que foi mais, hein? Foram mais? Eu acho que foi uns 25 que assinaram. Eu não vou saber o número exato agora, mas enfim, foi um número alto de vereadores. Para quem está nos assistindo, nós somos em 38 aqui na Câmara, então 18 ou 25 significa, né, é um número bastante alto, teve uma adesão bem grande. E foi assim, para mim foi uma vitória, um marco no município, porque é um projeto que não só traz liberdade para o comerciante e para o consumidor escolher que horas quer fazer essa relação de consumo. Mas é um projeto que envolve outras coisas, como, por exemplo, horário de pico do trânsito, né? É um projeto que impacta diretamente nisso, porque se todo mundo entra e sai no mesmo horário, obviamente vai ter mais trânsito nesse horário, o ônibus vai estar mais lotado. Então, se você consegue diluir isso ao longo do dia, a tendência é que se reduza isso. Então, isso faz também com que reduza o custo do sistema de transporte, que a gente vai falar daqui a pouco, faz com que reduza o custo do sistema de transporte. Isso impacta na segurança, então eu falei muito disso, de ter uma cidade mais viva, a Rua 15 funcionando à noite, e eu espero que isso aconteça em breve. Isso impacta na questão do turismo. O turista vem para a nossa cidade no domingo, não tem loja aberta porque a lei não permitia. Agora pode abrir no domingo. Enfim, então é um projeto que, além de trazer, de ter a capacidade de trazer emprego, de gerar emprego, porque se o comerciante quiser abrir das 6 da manhã às 11 da noite, ele vai ter que contratar mais gente, vai ter que fazer turno, vai ter que contratar mais gente. Então, isso tem o potencial de gerar emprego, de gerar renda, enfim, é um projeto que envolve muita coisa. E se deixar, eu fico falando. Não, mas já aproveitar que você falou da questão do ônibus, né? Até é um dos temas muito importantes para uma cidade como Curitiba, nesse tamanho, que é a questão do transporte público, da mobilidade urbana, né? E essa sua iniciativa, seu projeto de utilizar a publicidade nos ônibus, até porque também um dos temas muito falados nos últimos meses aqui na Câmara e também na cidade como um todo, que é o preço da passagem. Né? Então, como é que é esse projeto? É colocar publicidade para baixar o preço? Pois é. Como é que, né, você e a Malha trabalha com essa questão? Pois é, nós temos aqui em Curitiba, infelizmente, uma das passagens mais caras no Brasil. E ainda assim, o que o cidadão paga na catraca, o que o usuário paga na catraca, não é suficiente para cobrir os custos do sistema de transporte. O que significa isso? Que o sistema de transporte ele é deficitário, ou seja, ele custa muito mais do que ele consegue arrecadar com as passagens pagas ali na catraca. Tá, e quem que paga essa diferença? A prefeitura. E é aquele dinheiro que de vez em quando vem aqui para a Câmara, a gente precisa aprovar se vai subsidiar ou se não vai subsidiar, e dá sempre uma confusão. Estão dando dinheiro para as empresas de ônibus, não sei o quê. Né? Sempre que tem esses projetos é uma confusão. Mas a verdade é que esse recurso ele é usado justamente para subsidiar o valor da passagem. Se não tivesse esse dinheiro, o cidadão, em vez de pagar 6, ele ia pagar 8, ia pagar 10, dependendo... Isso varia com a época do ano, né? É meio sazonal. Na pandemia chegou, acho que a 11, 12, enfim. Mas vamos colocar aqui R$8. Então, em vez de pagar 6, o cidadão ia pagar R$8 na catraca. Quem paga essa diferença? A prefeitura com o subsídio. E é importante dizer, subsídio é dinheiro público. Ou seja, no final das contas, é o cidadão que está pagando. Só que ele não vê porque ele está pagando através de impostos, né? Não paga diretamente, paga através de impostos, mas no final das contas é tudo o cidadão que está pagando. Ok, dito tudo isso, qual que é o meu entendimento? Eu acho que antes de subsidiar o valor da passagem, ou seja, colocar mais dinheiro público, mais dinheiro do bolso do cidadão para pagar o valor da passagem, a prefeitura precisa pensar em outras formas de receita. E aí a gente chama de receitas extratarifárias, ou seja, receitas que não vêm da tarifa, que vêm de outro lugar. E o que está sendo usado ao redor do mundo nesse quesito de receita extratarifária? Uma das coisas que é usada é justamente publicidade. E a gente resumiu publicidade nos ônibus, mas é mais do que isso. É naming rights, que a gente não conseguiu colocar nesse projeto que foi aprovado no final do ano, por um entendimento da prefeitura de que a gente teria que mexer na lei orgânica, então a gente vai fazer isso para conseguir liberar o naming rights. O que é o naming rights, né? Quando você vê ali, por exemplo, o estádio do Palmeiras, é o Allianz Parque
Palmeiras, né? Por que o Allianz Parque? Porque é a empresa que está pagando, que pagou para construir lá a Arena do Palmeiras, enfim, então é a Arena do Palmeiras Allianz Parque. Então, o name rights é você possibilitar que a empresa coloque o nome dela junto com o nome que já existe. Então, um exemplo, Estação Tubo Central. Seria Estação Tubo Central ou Boticário, né? Colocaria o nome da empresa e a empresa daria um dinheiro, pagaria um valor para ter o nome dela associado com aquela estação tubo. Então, isso é naming rights. Essa é uma categoria de receita extra tarifária. A outra categoria é a publicidade propriamente dita. Então, é você permitir que as empresas façam o envelopamento dos ônibus. Então, o ônibus todo, assim, fantasiado da peça musical que vai ter aqui em Curitiba, para todo mundo em Curitiba saber que aquela peça vai estar estrelando. E tal. Como a gente vê nos filmes, como a gente vê muito nos filmes, né? Vê lá os ônibus passando nos filmes, tudo envelopado com publicidade, enfim. Então, permitir essa publicidade na parte externa, lateral dos ônibus, na parte de cima, por que não? O ônibus passa na canaleta, tem um monte de prédio ali. Deixa colocar ali uma Coca-Cola em cima do vermelhão, que lindo que ia ficar isso. Tudo isso para quê? Para que a gente não precise tirar mais dinheiro do bolso do cidadão para financiar o sistema de transporte. Então, nosso projeto permite tudo isso que eu falei, exceto o name rights, permite também publicidade sonora, permite envelopamento das estações tubo, enfim, permite... Das estações também. Das estações, dos terminais. Das terminais, isso. Tudo que for todo mobiliário público que for relacionado com o transporte está permitido fazer agora essa publicidade para arrecadar recursos para reduzir o custo do sistema de transporte. Quando envolve recursos, as pessoas já colocam, né? Pô, mas recurso, né? Aquela velha, assim, praga da política, né? Recurso na mão de setor público é corrupção e tal. Mas chama atenção esse seu projeto de transparência, que eu acho que é a melhor forma de evitar corrupção. Sim. Né? E até daí, o que a prefeitura, o órgão público faz com esse dinheiro? Uhum. Né? Aí que eu vou chamar para você para falar sobre a transparência de uso dos recursos das multas de radar. Esse é outro tema que é espinhoso, né? E só para que eu esqueci de falar no outro, o da publicidade... O objetivo principal, final, é reduzir o valor da passagem, né? A gente falou tanto aqui, começamos falando disso e não falei no final, mas o objetivo principal é reduzir o valor da passagem. Vamos falar de multa, então, de radar, que é outro tema que incomoda o curitibano. Acho que não tem um curitibano que não tenha sido contemplado já com uma multa. E eu tenho falado muito, além dessa questão da transparência, mas eu falo muito no plenário, a questão da padronização das velocidades nas vias, que para mim, não faz nenhum sentido, sabe? Você começa a andar numa rua... Tem ruas que tem 3, 4 velocidades ao longo da via em 3, 4 quadras. Cada quadra é uma velocidade. É 30, daí vai 40, daí é 50, daí volta para 40, daí... Como que o cidadão consegue se concentrar no trânsito se ele tem que ficar prestando atenção se mudou de velocidade? Ah, será que mudou de novo de velocidade? Não sei, mas eu vi outra placa e agora é outra. E fica confuso e acaba... Enfim, isso é uma coisa que eu tenho batido muito, que eu acho que Curitiba precisa melhorar. E eu defendo que as pessoas sigam as leis de trânsito. Eu não vou fazer apologia para ninguém. Não dê bola, só freia no radar. Jamais vou fazer isso. Porque, enfim, eu acho que as pessoas precisam seguir a lei de trânsito. Ela existe para garantir a nossa segurança, enfim. Ok. Dito isso, Curitiba precisa melhorar essa questão da padronização das velocidades. Não dá. É uma bagunça, não faz nenhum sentido e precisa mexer nisso para ontem, sabe? Já algumas ruas específicas eu já levei até o CETRAN, eles ficaram de verificar e tal. Mas, assim, eu levei 2 ou 3 ruas, sabe? Mas basta andar pela cidade para ver que é difícil você encontrar uma rua que tenha a mesma velocidade do começo ao fim, sem que tenha algo muito específico gerando a necessidade de reduzir a velocidade. Por exemplo, vou passar na frente de uma escola. Tá, beleza. Mas... normalmente não é esse o caso. É simplesmente, tem uma esquina, reduz... Não dá, enfim. Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto da transparência. Nós temos, então, 2 projetos que foram feitos. Um foi feito em parceria com a vereadora Flávia Francischini, quando ela era vereadora, hoje deputada. E o outro foi feito em parceria com o vereador Denian Couto, também quando ele era vereador, hoje ambos deputados estaduais. O projeto feito em parceria com o vereador Denian,
ele fala especificamente da questão do aparelho em si, da transparência do aparelho. Qual que é a ideia desse projeto? É que o cidadão consiga verificar se o aparelho que multou ele, se ele foi recentemente certificado, se ele está dentro da validade da certificação, qual foi a empresa que certificou, quando que esse equipamento foi instalado lá, quando foi a última vez que alguém foi verificar, qual foi o resultado dessa certificação, enfim, quais foram os parâmetros que foram utilizados para fazer essa certificação, qual é o tipo de metodologia usada por aquele radar, porque sabe que tem metodologia diferente, né? Tem uns que é um laço no chão, enfim, não vou me estender aqui porque senão vai ficar muito técnico, mas o cidadão conhecer também quais são as metodologias usadas por cada aparelho. Para que o cidadão também possa, no caso de ele levar uma multa que ele fala, não, mas eu não estava acima da velocidade. Pelo menos ele consegue ir no portal da transparência e saber de forma clara e simples. Não, mas esse radar aqui, ele foi certificado e foi verificado faz 5 anos. Será que ele ainda está no funcionamento correto, com o funcionamento correto? Então, para que o cidadão também possa se proteger em caso de eventuais equívocos com os aparelhos. Então, o primeiro projeto se trata disso, que é o projeto feito em parceria com o DENIAN. O segundo projeto que foi feito em parceria com a Flávia, aí sim ele trata da questão dos recursos. Então, de onde esse dinheiro está vindo e para onde esse dinheiro está indo? O que significa isso? Quais são os radares de Curitiba que mais multam? Em que horário? Em que dia da semana? Enfim, em que local ele está instalado? Para conseguir saber de onde está vindo a receita. E uma prestação de contas mais detalhada de para onde está indo o dinheiro. A Prefeitura tem hoje no portal da transparência dados relativos a isso, a essa questão de quanto foi arrecadado, mas de uma maneira muito global. Então, para o pessoal ter uma ideia, no ano de 2022, que 2023 ainda não está atualizado no site, mas no ano de 2022 foi algo em torno de 160 milhões de reais, 156, 160 milhões de reais arrecadados só com multa. E aí a Prefeitura expõe isso de uma maneira global. Esse é o valor que foi arrecadado mês a mês. E coloca também de uma maneira muito genérica para onde o dinheiro foi. Então foi educação no trânsito, sinalização. Mas a gente gostaria que isso fosse feito de uma maneira mais detalhada para que a população também pudesse fiscalizar. É até importante lembrar que a nossa Constituição e o Código de Trânsito, eles definem para onde esse dinheiro pode ir. Então ele precisa ir... Inicialmente, o primeiro texto que foi feito era que todo o recurso arrecadado com multa precisaria ser realocado para sinalização, engenharia de tráfego, educação no trânsito. E depois eles fizeram uma emenda para permitir que 30% fosse desvinculado. Então, 30% da receita pode ir para qualquer outra coisa. Era para terminar no final do ano passado, eles já estenderam até 2032. Então, para ficar claro para as pessoas, todo o recurso arrecadado com multa. 30% a Prefeitura pode fazer o que quiser. 70% precisa ser investido em engenharia de tráfego, sinalização e educação no trânsito. Qual que é a maior verba dentro dessas, e também tem fiscalização, qual é a maior verba dentro dessas para onde vai o recurso das multas? Para fiscalização. Ou seja, é quase um investimento. Volta é um ciclo. Volta para o sistema. Então, assim, é complicado. A gente precisa ter transparência para que a gente possa cobrar e exigir que o radar ele não tenha um perfil arrecadatório, ele não tenha uma finalidade arrecadatória. A gente precisa fiscalizar para saber que o radar tem a finalidade de educar no trânsito ou de prevenir acidente, mas não meramente arrecadatório. Então, com esses dados, tanto do aparelho quanto dos recursos, a gente acredita que vai conseguir ter uma visão melhor de temos radares em Curitiba que são educativos ou que são com perfil arrecadatório? Sim, tem um termo que acho que as pessoas usam para isso, né? Justamente por não entender e não tá isso transparente e bem explicado para a população, que é a indústria da multa. A indústria da multa. Então, essa é a indústria da multa, porque, enfim. E por isso que eu acho tão importante a questão da padronização das velocidades. Porque se você não sabe qual é a velocidade daquela via, aí ali na frente tem um radar. E aí, sabe, mas eu tinha visto uma placa lá que era 50, mas mudou, eu não vi, eu estava vendo se o carro estava passando, sabe? Enfim. Sim. Aí fica muito parecendo que tem uma intenção
enfim. Sim. Mas, Amália, a gente está falando aqui bastante, né, da questão dos projetos, das leis, dessa melhoria, e sempre o papel, né, da vereadora, do vereador, é conversar com a população, obviamente, né, entender as demandas, o que eles têm, é um pouco do nosso podcast. É o que a gente faz também no setor todo da comunicação. A Patrícia aqui já jogou na tela o site com os vereadores da atual legislatura. Você até, por começar com A, já está ali no comecinho ali, né? Comecinho. Amália, então, você clicando no perfil, né, da vereadora, você vai ver ali um pouco no lado direito a sua biografia, no lado esquerdo a sua atuação parlamentar, né, as comissões que você participa, frentes parlamentares, né? Eu vou destacar ali as comissões de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e também a especial alteração da lei orgânica. Não sei se ela ainda está em vigor ou se já terminou a alteração, né? Acho que já foi. Da lei orgânica. Já concluiu, né? A alteração. Acho que foi já. Já, né? E também tem ali, bem, a gente já vendeu o nosso peixe ali no começo do programa, né? Redes sociais, mas tem também ali telefone, e-mail do gabinete, endereço para quem quiser entrar em contato, tem alguma ideia, sugestão, comentário, enfim. Entra em contato com a gente. A gente tem um site também que é lindíssimo, o site de vocês. Cada dia melhor, né? Aliás, a Patrícia, todas as vezes que eu vim fazer podcast, é a Patrícia que está no comando ali, né, Patrícia? A Patrícia está de parabéns. O site da Câmara está cada dia melhor, toda a equipe, né? E nós temos o nosso site também, amaliatortato.com.br. O nosso site, modéstia à parte, está muito bonito. Aliás, até agradeço ao Fábio Muniz, que é o nosso voluntário que nos ajuda sempre com o site. Sempre a gente grita para ele, Fábio, eu precisava fazer isso. Ele vai e nos ajuda. E o nosso site está sempre atualizado, muito bonito, com um layout lindo. E lá você encontra todos os nossos projetos, pedido de informação à prefeitura, requerimento, tudo encontra lá no site. Legal. A vereadora, estamos caminhando já para o final do programa. Acho que de tudo que você falou aqui, eu quero fazer essa pergunta. Eu fiz para todas as suas colegas que tiveram aqui na bancada do CMC Podcasts, você me representa, que é mulher na política. Né? Essa legislatura, durante algumas semanas, a gente teve um recorde aqui na Câmara Municipal de Vereadores. De 9. 9 vereadoras mulheres. Né? A gente faz mas nem tanto, porque 9 de 38 ainda é um número muito aquém. Você fez a campanha com um bebê no colo, né? Amamentando, obviamente amamentando também no começo da atuação parlamentar. Recado para a mulher na política. O seu lugar é na política. Não tenha nenhuma dúvida disso. Aliás, o seu lugar é onde você quiser. Se você quiser vir para a política, não tem por que não vir. É mais difícil para a mulher? Sempre é mais difícil para a mulher quando ela quer ocupar um cargo de liderança, seja na política, seja na empresa, seja onde for. Porque a gente acaba assumindo mais funções em casa, a gente acaba tendo mais responsabilidades, assim, de certa forma, do que os maridos, do que os homens. Mas a gente dá conta. E a gente dá conta com um sorriso no rosto e com um salto alto no pé, sabe? Eu acredito muito na força das mulheres e acredito muito em iniciativas que trazem, por exemplo, trazem mulheres para contar suas histórias. Então, eu espero que outras mães tenham se inspirado e tenham olhado para a minha história e falado, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque é isso, a gente consegue. A gente só precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Não tenha medo de dar o primeiro passo. E venha, se joga, porque vai dar certo, vai dar boa. Não deixe de fazer alguma coisa, seja entrar na política, seja aplicar para um cargo de liderança, porque você é mulher, porque você acabou de ganhar nenê, porque não deixe, vai, se joga, depois a gente dá um jeito, vai, faz acontecer, depois a gente faz acontecer, mas vai, se joga. Eu sou a favor da mulherada em todos os lugares. Amália, obrigado por se jogar, obrigado por estar nessa luta. Como diz o nome do programa, você me representa, desejo sucesso aí nos seus objetivos de vida, né, tanto como mulher, como parlamentar, enfim. Obrigada. Obrigado por representar aí a nossa cidade. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Como eu falei, para mim é uma honra e eu tenho uma gratidão muito grande por ocupar esse espaço. Espero que os curitibanos me proporcionem outras oportunidades. Espero estar muito tempo à frente da representação da população, enfim, porque eu gosto do que faço com prazer, faço com alegria. E é uma alegria hoje estar aqui com vocês também. Parabéns pelo programa. Obrigada pela oportunidade.
Valeu, já está convidada para próximos programas, tanto de entrevistas que teremos também, como programas temáticos. Você já participou de alguns, né? Do Cachorro Quente, das escolas também, né? Falando sobre segurança nas escolas, que acho que a gente está gravando aqui, não foi no ar ainda. Talvez quando essa entrevista for no ar já vai estar aí para os cutibanos assistirem o nosso podcast sobre segurança nas escolas. Quero agradecer também quem está aqui com a gente, a sua assessora Aline, a Patrícia Tressoldi, nossa diretora de comunicação, que está fazendo os cortes aqui da transmissão. Quero terminar dando aquele recado de sempre para quem nos assiste, nos escuta, para seguir a gente no YouTube, favorita lá, assim você pode, né, marcar essa entrevista, reassistir, ver os detalhes do que a vereadora falou aqui, ver as outras entrevistas com outros vereadores, dá para comparar as ideias, os projetos, a atuação e também os programas temáticos, onde a gente fala sobre assuntos importantes para Curitiba. Deixo aquele abraço para todo mundo e até a próxima.